Logo no início do filme, o que que acontece? A Barbie percebe que ela não mais tá tudo tão cor-de-rosa assim, que talvez tenha uma celulite ali na perna, que talvez a morte, olha que importante isso, a morte seja algo que esteja passando pela cabeça dela mais seguido do que ela gostaria. E aí todo aquele universo cor-de-rosa, aquele universo infantil, ele começa a desmoronar. E eu acho muito interessante porque o filme ele retratou, né, no enredo dele, toda essa trajetória da menina, da criança que começa a se tornar mulher. Às vezes, a gente não tem noção de como foi a transição da infância para a adulta. A gente foi indo devagar, né? E às vezes não é tão forte, tão demarcado como a gente vê no filme em que o pé dela toca o chão, né? A gente, para quem não sabe, né, para quem lembra, o pezinho da boneca Barbie, ele é um pezinho que tá sempre na ponta do pé, né? E ele é marcado por isso porque a Barbie andava sempre de salto. Então, quando ela toca o chão, quando ela percebe coisas que não eram tão legais, como por exemplo, será que o meu corpo, ela ficou insegura em relação ao próprio corpo. Ela começou a pensar que a vida dela talvez tivesse um fim, que as coisas não eram tão perfeitas, né, tão mágicas quanto pareciam. O pé tocou o chão, tocou na realidade. Né? E a gente vai tocando na realidade aos pouquinhos da infância até a vida adulta. Eu lembro que eu tava conversando aqui em casa, né, com o meu esposo, a respeito de um sonho que ele teve. Olha que interessante. Esse sonho, a gente tava fazendo essa análise dos sonhos que a gente tem ao longo da vida. E o que que aconteceu? Quando ele tinha mais ou menos 11 anos, ele sonhou, tá? O Léo sonhou que tinha que ele estava no velório dele, assistindo os pais dele indo ao velório dele, tá? E aí, o que que acontece? Aí eu perguntei, a gente começou a perguntar assim, né? O que aconteceu nesses 11 anos? O que que aconteceu nessa fase da tua vida? Ele falou, eu ganhei meu primeiro violão. O que que simbolizou o violão na vida dele? Na trajetória da história dele? O fim da infância e o começo da vida adulta. Um sonho demarcou essa trajetória. Assim como no filme da Barbie, o tocar o pé no chão demarcou essa trajetória. Às vezes, não acontece como aconteceu nesse sonho dele ou como acontece no filme. A gente vai se tornando aos poucos, vai. Quando vê, já estamos adultas. Alguma de vocês já teve um sonho assim, um sonho que marca o fim de uma época? Porque a infância ela tem fim, ela é limitada, ela é finita. E o problema, gente, que se a gente não elabora, presta atenção nisso, se a gente não elabora as fases das nossas vidas, a gente acaba deixando portas abertas. A gente não fecha, não encerra o que tem que encerrar e vai levando isso para o resto da nossa vida. O que eu percebo na maioria de nós, né? A gente muitas vezes tem partes, tem questões das nossas vidas infantis, da nossa infância, não resolvidas. E aí a gente tem a impressão que quando a gente crescer, a gente não vai precisar lidar mais com isso, que tudo vai seguir diferente, que vai dar tudo certo. E o fato é que não é bem assim, né? É muito seguido, né? Eu que trabalho com muitas mulheres, que tenho muitas alunas, eu sempre faço questão de trazer isso para as alunas, né? Porque quando a gente viveu certas experiências na infância, certos traumas, certas dores na infância, se isso não for encerrado, se isso não for finalizado, isso vai se apresentar na vida adulta. E mais do que isso, vai fazer com que você fique presa num universo infantil, num universo irreal, mesmo já estando num corpo de adulta. E aí você não vai estar com aquele pé no chão que fala no filme, né? Que mostra o quanto a gente, pra ir pra vida, o quanto a gente precisa colocar os nossos pés no chão. Por quê? Porque quando a Barbie tá falando assim, ó, eu pensei na morte, eu pensei sobre morrer, ela tá falando daquilo que é finito, tá? Aquilo que tem uma característica de que pode chegar ao fim.
E tudo chega ao fim. Tudo aqui onde nessa realidade em que nós estamos chega ao fim. Chega ao fim a infância, chega ao fim a adolescência, chega ao fim a vida adulta e vem a velhice e depois vamos nos encaminhando para a morte. Mas as fases, tudo tem ciclos de começo e fim. E nós, por não encerrarmos essas dores, esses traumas, essas feridas lá da infância, nós levamos para a nossa vida adulta a mente infantil, as emoções infantis. Cássia, como é que eu faço isso? Como é que eu levo uma mente infantil e como é que eu levo as emoções infantis para a vida adulta? Vamos prestar atenção nisso, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Você esperar que magicamente algo se resolva sem que você faça nada por isso. Você fica numa postura de receptividade. Você espera que as coisas se resolvam. Eu fiz um Reels esses dias falando sobre a louça suja, né? Fiz uma metáfora da louça suja, comparando com a roupa suja. Quando a gente mora na casa da mãe, quando a gente é criança, a roupa sozinha se limpa, a louça sozinha se lava, a comida surge no armário, né? O boleto, nem existe boleto, né? E é isso. Basicamente, você tem tudo pronto ali, tá tudo ali, né? E o que é a Barbilândia, né? Que é esse mundo da Barbie, o mundo infantil. É isso, tá tudo ali, cor de rosa, é muito legal. O sol, parece que sempre, nunca chove, tá sempre sol, tá tudo muito feliz, né? Só que, conforme a minha consciência vai amadurecendo, o meu cérebro vai amadurecendo, porque, para vocês terem noção, o nosso cérebro, ele não tá totalmente desenvolvido a partir do momento em que a gente nasce. Ele vai se desenvolvendo como várias partes do nosso corpo, certo? E o cérebro, para vocês terem ideia, aos 21, 22 anos, ele vai terminar de se formar. Tá? Às vezes até aos 24 anos. O cérebro não está totalmente formado. E o que é esse cérebro totalmente formado que a gente está falando? O desenvolvimento de partes do nosso cérebro que são extremamente importantes, que falam pra gente da finitude, que dão pra gente noção de longo prazo. Então, o que acontece, por exemplo, com uma adolescente? Vamos falar só pra gente entender essa coisa do cérebro. O que acontece com uma adolescente, por exemplo? Quando termina com o primeiro namorado, é o fim do mundo. Ela sente como se fosse o fim do mundo. Você lembra quando terminou sua primeira decepção amorosa? Eu chorava compulsivamente. Eu fiquei meses amargando aquilo porque eu achei que eu ia morrer. Eu achei realmente que eu ia morrer. Por quê? E aí que a gente tem que ter essa compreensão. Eu tinha 14, 15 anos. O cérebro só ia se desenvolver completamente aos 20 e poucos anos. Quando a gente não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido, nós não temos noção de futuro. Por isso que a infância e a adolescente, o tempo não faz diferença. A morte não faz diferença. O futuro não faz diferença. Eu quero tudo agora. Eu quero tudo como eu quero, do meu jeito, no meu tempo. Por quê? Porque não existe futuro. E você dizer para uma criança, para uma adolescente uma coisa no futuro, é como se não fosse acontecer. Nós, hoje, que já somos acima de 24, já estamos com essa parte do cérebro bem desenvolvida, a gente entende que a vida é finita, que essa parte da infância, essa parte da adolescência, ela acabou. E que a gente precisa pensar a longo prazo, que a gente precisa ter uma outra postura diferente na vida. Então, por exemplo, se eu ainda estou numa postura mental infantil, uma mentalidade infantil, eu começo a projetar as minhas dores, as minhas carências nas pessoas que convivem comigo. Então, se eu tenho um namorado, por exemplo, eu quero que ele me dê as coisas que eu não recebi. Eu quero que ele me faça me sentir segura, que ele me dê amor, que ele seja isso ou aquilo. Eu quero que ele seja o que eu preciso, o que falta em mim. A criança, ela quer o brinquedo, ela quer a atenção. Olha a mentalidade infantil. Ela quer no tempo dela, do jeito dela.
Ok, que mais que faz parte da mentalidade infantil? Eu, todo tempo, entrar numa postura de que o mundo precisa fazer aquilo, o mundo precisa melhorar para que eu fique bem. Quantas vezes a gente não se perde nessa postura? O mundo precisa melhorar para que eu fique bem. E o mais interessante é que no filme, a Barbie, a boneca, né? Ela vai pro mundo real querendo que o mundo real mudasse para que ela ficasse bem. Até que ao longo da trajetória da personagem, ela entende que o mundo real não iria mudar. Quem teria que mudar era ela. A princípio, ela queria só que tudo voltasse a ser como era antes. Que o pé dela voltasse ao normal, que a celulite sumisse e que o mundo colorido e confortável que ela vivia infantil voltasse a ser o que era antes. O problema é que depois que você passa de uma certa idade, depois que você atravessa certos portais na sua vida, como por exemplo a primeira menstruação que demarca essa trajetória da menina que está se tornando uma mulher, depois na vida adulta, os desafios que a mulher adulta vive, que a adolescente não vive, do ir morar sozinha, do se sustentar, do pagar as suas contas, isso tudo é vida adulta. E não adianta, por mais que a gente quisesse que as roupas se lavassem sozinha, que a louça se lavasse sozinha, que os boletos se pagassem sozinhos, enquanto a gente segue nessa briga, né, com esse mundo adulto, a gente ainda tá na nossa criança ferida e birrenta. E por incrível que pareça, né, ah, nós muitas vezes estamos, por mais que a gente jure por Deus que a gente tá adulta, por mais que a gente ache assim, não, tô madura, eu já tive muito essa postura, não, tô super madura, mas no fundo, eu tava lá brigando porque eu tinha que limpar a areia do gato, porque eu tinha que ir no mercado, porque eu tinha que estender roupa, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que fazer exercício, né? Porque depois dos 15, a caloria não se queima sozinha, você tem que fazer essa roda girar. E às vezes a gente tá no corpo de adultas, na vida externa a gente tá adultas, mas a nossa mente é infantil e a nossa mente e a nossa emoção tá infantilizada. As nossas emoções são daquela que se recusa a crescer.